Bom, pessoal, eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 3. É bem famoso. Eu acho que é uma das passagens mais famosas, disparadamente. Gênesis capítulo 3. Eu quero falar com vocês hoje a respeito da queda e da promessa. A queda e a promessa, tá certo? A gente vai ler o Gênesis agora, capítulo 3, em sua inteireza. Então, me acompanhem aí. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore, e eu comi. O Senhor Deus então perguntou à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você dentre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Quero orar mais uma vez com vocês. Senhor, nós estamos diante da sua palavra, ela foi exposta, a gente acabou de ler ela, e pedimos que em nome de Jesus, ela também, Deus, possa mover nossos corações em direção à sua voz, ao seu querer e ao seu propósito. Peço em nome de Jesus que o Senhor abençoe cada um de nós agora, através da sua mensagem, através, Deus,
da sua palavra e que ela possa tocar em nossos corações. É isso que eu oro em Cristo Jesus. Amém. Já notou que tudo vai bem, mas de repente nós temos a habilidade peculiar e única de conseguir estragar tudo? Você já percebeu que numa manhã você acorda se sentindo super bem? Parece que você e Deus são íntimos, são amigos muito chegados. Mas na viração do dia, antes mesmo do entardecer, antes mesmo de anoitecer, você percebe em si mesmo que você é capaz de jogar o paraíso fora, que no seu ápice você pode entrar em uma decadência e, de repente, se sentir totalmente atraído por algo estúpido, algo que vai jogar você para trás. Porque nós gostamos de coisas banais e nos atraímos por coisas muito pequenas e a gente joga tudo por água abaixo. Você já percebeu isso em você mesmo? Nós estamos lendo Gênesis já há algumas semanas e a gente percebe que, infelizmente, nós herdamos essa capacidade destrutiva que Adão e Eva acabaram conseguindo fazer. Nós lemos no começo, Deus fez tudo bom, aliás, muito bom. Deus fez o trabalho bom, Deus fez a humanidade boa, Deus fez a criação, a natureza, tudo muito perfeito. Tudo estava nos eixos, tudo tinha uma organização, não havia decadência, não havia nada que pudesse ser ruim para a gente, não havia nada que pudesse nos destruir. Havia sim simplesmente algo perfeito, que funcionava de forma perfeita, seguindo a própria ordem estabelecida por Deus. No entanto, o que acontece é que tudo caiu com a queda da humanidade. Tudo mesmo. Se você pensar em qualquer desgraça, qualquer tragédia do mundo, eu te falo que isso acontece porque, infelizmente, nós caímos junto com Adão e com Eva e nós herdamos tudo o que eles fizeram. Literalmente, meus irmãos, todas as coisas ruins que existem no mundo existem por causa de algo chamado pecado. Todas as desgraças que nos acometem, tudo que existe de ruim, tudo que não presta, existe por causa que o pecado também existe. E eu quero que a gente comece essa meditação dessa manhã, a gente procurando entender de onde vem o pecado, qual que é a sua origem, qual que é a raiz dele, qual que é a natureza do pecado. Porque afinal de contas, nós somos tão ruins e tudo que acontece no mundo é tão ruim? Porque as coisas simplesmente não são boas? Bom, para começo de conversa, nós precisamos entender que Deus havia dado uma simples ordem ao ser humano. Deus havia proibido que eles comessem de uma árvore que estava no jardim. Simplesmente uma. E afinal de contas, por que Deus proibiu que comessem do fruto daquela árvore? Porque Deus proibiu especificamente que Adão e Eva não comessem daquela árvore. É interessante perceber que a Bíblia não vai dizer claramente, pelo menos não nos seus, categoricamente, não coma dessa árvore, porque, e a gente simplesmente vê, a gente consegue olhar que acontece, assim, Deus simplesmente diz, vocês não vão comer porque eu estou mandando. O que a Bíblia indica e diz vocês não devem comer porque Deus ordenou que não comessem. Porque Deus disse que no dia que vocês comerem desse fruto, tudo vai se perder, a morte vai entrar no mundo. Simplesmente assim, Deus disse, não faça, então não faça. Mas o que acontece, infelizmente, é que embora tudo que Deus diga é sagrado, tudo que Deus fale é perfeito, tudo que Deus faz é bom, nós também queremos provar daquilo que não é bom. E nós não cremos nas palavras de Deus. Deus disse que tudo era bom, e aquilo que Ele fala é verdade. E se Ele disse para nós não comermos, no caso, para Adão e Eva não comer daquele fruto, significa que aquilo realmente faria o mal
que ele havia dito que aconteceria. Mas, infelizmente, os nossos primeiros pais não seguiram a palavra de Deus, não seguiram a voz de Deus. E com isso, tudo que a gente conhece de destrutivo, tudo que a gente conhece de terrível entrou em curso no nosso mundo. Ao ponto de até mesmo as coisas boas que acreditamos que existe ainda no mundo também estão sujas. Até mesmo as boas obras que às vezes nos, ensoberbecemos, crendo que são lindas, que são maravilhosas, que são, assim, algo que vão tocar a Deus, também estão maculadas pelo pecado. Existe uma doutrina para nós que somos presbiterianos, acreditamos que toda a raça humana caiu em uma depravação total. O que isso significa? Significa que todas as nossas faculdades mentais, os nossos corpos, tudo quanto nós pensamos ou fazemos, elas ainda estão sujas por conta do pecado. Isso é falado de uma outra forma pelo meu xará, Jonathan Edwards. Eu já até citei ele em uma outra ocasião aqui. E Jonathan Edwards, ele vai explicar o que é a virtude hoje dentro da concepção humana. E como os seres humanos vivem a tal virtude, ele vai dizer que as virtudes humanas muitas vezes são baseadas no medo e no orgulho. Se você já cometeu algo errado, com certeza você já mentiu para esconder essa coisa errada que você fez. E você geralmente mente por conta do seu medo. É interessante isso. A gente tenta esconder as nossas coisas erradas com o nosso medo. Mas as nossas virtudes também muitas vezes são dirigidas pelo medo. Por que nós não roubamos o que não é nosso? Muitas das vezes não porque é errado, simplesmente, porque Deus disse para não roubarmos, mas porque, de alguma forma, vai que a polícia me pega na rua. E se alguém descobre a coisa ruim que eu fiz? E se alguém descobre o que eu pensei? Então eu vou agir diferente, eu não vou fazer as coisas ruins. Então o medo é quem nos domina, mesmo quando nós estamos sendo guiados, e bem, entre aspas, pela virtude. Mas também existe a virtude do orgulhoso. Eu não vou roubar, não vou mentir, porque quem faz isso são aqueles miseráveis que não merecem nada. Aqueles piores, aqueles tranqueira. Então, a virtude nesse caso, assim como muitas das coisas erradas que fazemos, são baseadas no orgulho. Afinal de contas, eu sou melhor do que muita gente. Eu não sou levado como essas pessoas fracas pelas coisas ruins do mundo. Então, em outras palavras, meus irmãos, não é que o nosso coração é lindo, o nosso coração é como dos ursinhos carinhosos. Não. O que acontece é que nós contemos os nossos corações, mas os nossos corações ainda são ruins. A realidade, infelizmente, é que até mesmo a nossa bondade, ela foi contaminada pelo pecado, ao ponto do nosso coração ter a pecaminosidade em sua raiz. Todos nós estamos imbuídos de erros. O pecado é se colocar no trono da vida, no trono do coração. Essa é a essência do pecado. O pecado é você simplesmente se assentar no lugar onde Deus deveria estar e então tentar controlar a própria existência. Sim, meus irmãos, é bom que nós entendamos agora que a nossa bondade está podre na raiz. As coisas boas que pensamos estar fazendo estão podres, porque nós, muitas vezes, na maioria dos casos, nós não fazemos o que é certo pelos motivos certos. Muitas vezes fazemos o que é certo pelos mesmos motivos que fazemos o que é errado. Então não há virtude em nós. Não há verdadeira virtude em nós. Porque todo o pecado, toda a mazela, toda a sujeira estão apegadas a cada parte de nós. O pecado está grudado em tudo que nós fazemos. O pecado está grudado nas coisas boas que fazemos, nas coisas ruins que fazemos, ainda mais, né? Porque aí fica evidente. Mas o pecado está em tudo. Ao ponto de nós pensarmos, nossa, como que faz então? Porque eu não sei se você percebe, mas
Nós somos levados, somos conduzidos em busca de nós mesmos. E o pecado é isso, é qualquer coisa para a sua glória e para o seu próprio benefício. Enquanto a justiça, a bondade, aquilo que Deus quer é fazer qualquer coisa para a glória dele, por algo que simplesmente é porque ele falou, porque ele disse não façam. Mas qual que é a razão? Simplesmente por quem Deus é e porque nós cremos que Ele fala e as coisas que Ele fala são boas, então nós ouvimos o que Ele ordenou. Só porque Ele mandou e nada mais. Isso é justiça. Mas nós não vivemos assim. Nós não seguimos assim. Nós vemos aqui, meus irmãos, no começo do relato de Gênesis, que havia uma serpente, um animal astuto, um animal esperto. Isso logo no começo, nos versículos 1 e 2. Não, versículos 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Um animal esperto, um animal inteligente. E é interessante isso, porque em Gênesis nós só temos a menção de uma serpente. Nós não sabemos do que se trata. Se nós só tivéssemos Gênesis, nós não saberíamos. Quem é esse animal? O que ele está fazendo, afinal de contas? Mas nós sabemos, por causa de Apocalipse, por causa de outros textos bíblicos, que aqui se trata de um poder espiritual, se trata de uma entidade, se trata do diabo, que usa uma cobra para o seu próprio benefício, para a sua função ali de querer enganar a humanidade. Perceba o quanto é interessante isso. Depois que Deus havia feito tudo, fez a humanidade, fez o casamento, fez tudo perfeito, tudo era bom, então o diabo vem para estragar os planos de Deus. E ele usa um animal esperto e astuto. E se ele é capaz de usar um animal esperto, ele é capaz de usar qualquer coisa. Ele pode usar a sua namorada, o seu namorado, sua esposa, o seu marido, ele pode usar o seu patrão, ele pode usar o seu amigo mais achegado, a pessoa que você mais conhece. Ele pode usar qualquer um que, de alguma forma, fuja dos planos de Deus. E sabe qual é o critério para você saber se alguém está sendo usado pela serpente ou pelo diabo? O critério é o seguinte: se é contrário a uma ordem expressa por Deus, se é contrária à palavra proferida por Deus, é uma serpente. Se é contrário ao que Deus falou, é o dragão tentando te seduzir e te enganar. Ainda que tenha a beleza angelical, o aspecto mais perfeito, se mente, se está falando mentira, tome bastante cuidado. Nós percebemos isso logo no começo, no versículo 1 ainda, na parte seguinte, e a serpente pergunta à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? O dragão, a serpente, pretende mentir para você. É isso que Satanás faz, ele quer te enganar, ele vai vender a ideia de que Deus não é confiável, de que Deus não te deu nada. Veja só, não comam de nenhum fruto que está no jardim. Deus, ele é tão mesquinho, ele é tão terrível que ele não te deu nada, você não pode usufruir nada, é isso mesmo? É isso mesmo, e a serpente engana a gente, fazendo a gente acreditar que Deus não tem nos dado nada. Quando nós olhamos para o trabalho que estamos, quando olhamos para a família que temos, quando olhamos para a situação que estamos vivendo, nós somos enganados a acreditar nessa voz de dragão que nos diz: Deus não tem te dado nada. Mas pare e pense um pouquinho, Deus te deu tudo, você respira, você tem alguém, você tem uma família, você tem a oportunidade de alcançar coisas na vida. Talvez lhe faltem coisas, mas se Deus não te deu é porque não te faz falta. E aí a gente crê nessa voz dessa serpente que nos diz: Deus não tem te dado nada. Deus não te dá nada, Deus não se importa com você. Não é isso mesmo? Ele não tem te dado nada. Mas aí a serpente, a mulher tentando de alguma forma se defender, até mesmo a honra de Deus, ela responde no versículo 2: nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Ela até faz um acréscimo aqui dizendo: não toquem, né? Pelo amor de Deus, tamanho o medo que havia nisso. Mas a serpente, ela continua as suas tramóias, as suas tramas de enganar,
E ela fala o seguinte: na verdade, além de Deus não ter te dado nada, Ele tem mentido para você. Deus não cumpre o que Ele promete. E ele fala que Deus mente, que Deus é um mentiroso, logo no versículo 4, dizendo: certamente não morrerão. Aí fica a verdade de Deus, de que se nós não ouvirmos a sua voz, se preferirmos a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós vamos morrer. E a voz da serpente dizendo: não é verdade, Deus é um mentiroso. Ele está restringindo você. Ele está te colocando numa caixinha e dizendo: até aqui você pode ir, daqui você não pode. Deus tem colocado você de tal forma que você não pode viver a vida como deveria. E essa é a voz da serpente que continua soprando em nossos corações muitas vezes. Quando nós pensamos que se o meu casamento não vai bem, qual é o problema de acabar com ele de uma vez? Se os meus filhos me dão trabalho, por que eu não posso simplesmente esquecer deles por um tempo? Fingir que eles não existem? Eu tenho que pensar em mim. A voz da serpente, ela diz: viva a sua vida de forma livre, porque Deus tem te restringido a algumas coisas. Deus tem te deixado limitado. Ele não quer que você seja poderoso, Ele não quer te fazer grande. E é isso que o diabo tenta convencer e acaba conseguindo. Ele diz, em outras palavras, para nós, assim como ele falou para Eva e para Adão: o pecado compensa. O pecado vale a pena. Porque pare e pense só, certamente vocês não morrerão. Deus não tem dado nada para vocês, Ele está restringindo vocês. E veja bem, e no dia que vocês comerem, Deus sabe que seus olhos serão abertos e vocês serão como Ele. Essa ideia parece que ganha mais destaque na hora que Eva começa a ponderar entre a voz que ela conhecia, que era a voz amável e querida de Deus, e a voz astuta e sórdida que o diabo tinha. E ela faz esse peso. E ela pensa: olha, isso me soa bem atrativo. Tomar o lugar de Deus, ser como Deus, é algo que a humanidade está buscando já desde o seu começo. Porque nós queremos ser autônomos, queremos ser livres, queremos ter tudo. Quem é Deus? Quem Deus pensa que é para me restringir? Quem Deus pensa que é para não me dar tudo que eu quero? Então, no versículo 6, o pecado ganha forma, ganha aparência, ganha sabor, ganha um aspecto sedutor. Versículo 6 diz o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, aqui as sensações, os prazeres. Nós vivemos num mundo extremamente hedonista, um mundo onde as pessoas estão buscando alegrias nas coisas que existem. Só que aqui, meus irmãos, há uma existência de algo que era proibido por Deus. Existem muitas outras coisas que nos dariam, ou parecem que dariam o prazer para nós, mas que são proibidas por Deus. Se você fazer sexo fora do seu casamento, ou adulterando, é algo que parece muito, muito atraente, muito interessante, mas no final das contas vai lhe trazer tristeza, vai lhe trazer uma desfiguração. Ela é agradável, parece agradável ao paladar, aos prazeres que nós temos, mas ela é um anzol mortífero que vai acabar com a sua vida, vai tirar a sua verdadeira liberdade. Existem tantos outros prazeres dentro daquilo que a gente acredita, que simplesmente vão nos destruir. A continuação diz que era atraente aos olhos, aquele fascínio por tudo que parece lindo e belo, aquilo que nós contemplamos com os nossos olhos. Muitas vezes, meus irmãos, nós somos levados também por essa busca, por aquilo que é bonito, mas que no final vai se mostrar muito feio, vai mostrar a carranca para nós. Porque, além de tudo isso,
também era desejável para se obter discernimento. O que João vai escrever em 1 João capítulo 2, versículo 16, como a soberba da vida, o interesse de querer ser maior do que de fato é. E todo pecado esconde por trás de si o orgulho, a arrogância, a soberba. O pecado ganha, então, traços, aparência, sabores, ganha um propósito distinto àquele que Deus havia dito, não faça. Agora, com essa voz astuta, nós parece que queremos seguir. E sim, meus irmãos, o pecado trouxe exatamente o que Deus havia dito que ele traria: morte. Morte. Nós às vezes pensamos, nossa, mas eles nem morreram aqui. Nós lemos, eles vão viver ainda para lá de 900 anos, não é isso? Mas o que está falando? O que significa, então, simplesmente é uma morte nesse sentido física? Olha, ainda que não tenha sido o mesmo dia, eles morreram. Mas a morte é mais do que isso. A morte significa separação. E a morte vai acontecer em todas as esferas da humanidade, a partir do momento em que eles seguiram a voz do diabo. A morte entra no mundo ao ponto de romper as coisas mais preciosas que temos. E eu vou numerá-las: o relacionamento nosso com Deus, o relacionamento nosso uns com os outros, o relacionamento nosso conosco mesmo e o relacionamento nosso com a natureza, com a criação, com aquilo que Deus fez. E nós vamos ver isso um pouquinho. Versículos 7 a 9. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? A primeira coisa que fica bem evidente é que a culpa e a vergonha entram dentro do ser humano. O ser humano andava nu, os dois estavam nus, e isso não era algo que os incomodava. Adão e Eva estavam nus diante de um do outro, mas a partir do momento em que pecaram, de alguma forma, eles já não conseguem ser eles mesmos mais uns com os outros. E deixa eu contar algo aqui, é segredo. Nós fazemos a mesma coisa. Nós escondemos quem somos uns dos outros. Nós não mostramos nós não expomos quem somos de fato. Nós estamos o tempo todo escondendo coisas por conta dessa vergonha que temos. Ninguém pode me ver como eu realmente sou, então nós nos cobrimos, por isso nos escondemos, por isso fingimos, por isso nós temos segredos, mesmo dentro daquela relação mais íntima que o ser humano tinha, dentro do matrimônio, mesmo dentro do casamento, às vezes nós temos nossos próprios segredos. E aqui nós vemos que nós, infelizmente, começamos a esconder a feiura uns dos outros, os nossos erros, as nossas fraquezas. Nós tentamos esconder a nossa nudez. E sentimos medo de que alguém descubra quem somos, ao ponto até mesmo de tentar nos esconder de Deus. Você já deve saber disso, que quando a gente peca, a tendência nossa é não orar, não pedir perdão, tentar se esconder. A gente finge que Deus não está nos encontrando, mas Deus sabe onde você está. E eu acho muito interessante isso, porque o texto fala que, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, aqui também poderia ser a voz do Senhor Deus. E eu até preferia essa tradução, a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Eles se esconderam da presença de Deus. E aí há algo bem interessante aqui. Há um ponto de divergência. Enquanto o ser humano está se escondendo, Deus está. Mas o Senhor, versículo 9, esse mas é de divergência. Mas o Senhor, enquanto o ser humano está escondido, no entanto, Deus está procurando o homem, dizendo: aonde está você?
Enquanto o homem está se escondendo de Deus, enquanto o homem está, de alguma forma, com medo de Deus, Deus está tentando restaurar o relacionamento com Ele. Enquanto o homem e a mulher estão se escondendo um do outro, Deus está tentando restaurar e Deus está tentando encontrar o homem de novo. Eu acho isso muito bonito. Que Deus, por sua vez, Ele deseja restaurar esse relacionamento que Ele tinha com a humanidade. Tudo parte de Deus, é sempre a iniciativa de Deus. Deus está procurando, mas veja, tudo foi quebrado, tudo foi destruído, os resultados são horríveis, o coração do homem continua insistindo em negar o estado em que se encontra, eles estão deploráveis, mas não são capazes de dizer, eu estou errado, Deus, eu errei, vamos tentar de alguma forma restaurar isso. Não, ao invés disso o homem diz, não fui eu não fiz nada, eles estão se escondendo, eles estão tentando fingir que não estão tão errados assim, mas Deus sabe quem eles são. Sim, nós estamos errados, sim, você e eu somos como Adão e como Eva, e o nosso relacionamento com Deus é desmantelado, o medo da voz de Deus. Lembrem-se, meus irmãos, que quem escreve Gênesis é Moisés. E o próprio Moisés provou que aquele povo tinha medo da voz de Deus. Vocês lembram quando Deus queria falar diretamente com eles? O povo falou, não, Moisés, vai você. A voz de Deus é aterrorizante. Não, vai você, vai você. Da mesma forma que eles tinham medo, Adão e Eva agora têm medo de ouvir a Deus, eles não conseguem mais se relacionar com Deus, o relacionamento de Deus está totalmente acabado. Mas não somente o relacionamento nosso com Deus, mas o nosso relacionamento com o próximo também foi desfigurado. Veja só a resposta de Adão no versículo 12, quando Deus pergunta, quem te falou que você está nu? Você comeu, afinal de contas, da árvore que eu proibi? Versículo 12 diz, foi a mulher que me deste por companheira que me deu o fruto da árvore e eu comi. A culpa não é minha, Deus. Foi essa companheira aí, que aliás, foi ideia sua, né? Você teve essa ideia brilhante de me trazer ela que tu me deste que me fez cair em pecado. Não fui eu, foi ela. E ela também tem as suas justificativas, é óbvio. Versículo 13, Deus pergunta, então, o que você fez? E ela diz, a serpente que me enganou, ela é muito esperta. Então, aí eu comi, mas veja bem, né? Você também põe um animal desse aqui, o que eu tenho a ver? Nós vemos que o relacionamento nosso com Deus está quebrado, mas também o relacionamento nosso um com o outro. Agora, eles não conseguem mais andar juntos, eles estão se escondendo, e nós fazemos a mesma coisa, transferindo culpa. A culpa não é minha, dos meus pais que eu tive, a culpa não é minha, da minha esposa, do meu marido, a culpa não é minha, é dos meus filhos, quem me mandou eles serem assim, a culpa não é minha, é dessa sociedade terrível e perversa, a culpa não é minha, é dessa galera que não quer saber de Deus, a culpa não é nossa, imagina, a culpa é de gente muito pior do que nós. Não, a culpa é nossa. A gente precisa olhar com atenção para isso. Mas tem uma outra relação que é quebrada, a relação conosco mesmo também começa a se tornar inadequada, meus irmãos. Ambos entram em uma negação constante, eles não conseguem assumir culpa, eles entram num mecanismo de fuga, de fingir que nada disso é real. É mais fácil viver uma fantasia do que simplesmente olhar para dentro de nós e vermos que temos tantas mazelas, tantas coisas ruins ainda. É mais fácil transferir culpa, é mais fácil negar que nós não somos assim. A relação nossa se transforma, conosco mesmo, nos transforma também, ficou inadequada. E, em último lugar, nesse sentido, a nossa relação com a criação também se tornou uma luta constante. Veja só, a palavra diz que a terra produz, a partir de então, Deus amaldiçoa a terra, e a terra vai começar a produzir erva daninha, isso está lá no versículo
17, 18, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que lutar com ela. Por isso que existem tantas catástrofes, tantas coisas terríveis, furacões, tornados e tudo por aí. São porque, infelizmente, pecamos, que a natureza também se rebelou contra nós. Ao ponto de que nós não precisamos plantar ervas daninhas. Elas nascem por si mesmas. Elas insistem em permanecer conosco. E a luta nossa é tão grande contra a natureza que ela no final nos vence. Não sei se vocês já notaram isso. Nós estamos o tempo todo tentando manter as coisas limpas aqui. Mas se você for lá para trás, não é, Douglas? É puro pó. Puro pó. Nós estamos o tempo todo lutando contra a sujeira. Na sua casa, se você não fizer nada, pode crer, a sujeira vai se proliferar. E veja só, ela vai vencer você no final. Você pode estar lutando com ela e até conseguir uma certa vitória agora, mas no final da sua vida, a 6 palmos debaixo da terra, você vai ser engolido pela natureza. E a palavra diz o seguinte, no versículo 18, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que você volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Nós somos vencidos pela nossa própria essência. Vocês e eu somos todos pó. Somos como já disse lá os cantores lá, sou uma gota d'água, sou um grão de areia, nós somos pó, meus irmãos. Nós somos simplesmente coisas criadas, nós somos criados por Deus. E no final nós vamos entrar junto com todo o restante da natureza, sendo vencidos por ela, ainda que nós estejamos em uma luta constante, porque somos pó, e não podemos ser diferente disso. Continuamos sendo pó, porque Deus disse que somos pó. Ainda que nós queremos ser como Ele, não somos como Ele, somos pó. E é isso que acontece, e é isso que nós temos que lidar. Com a queda humana em sua totalidade, em sua inteireza. E a nós nos cabe reconhecer que todos os nossos relacionamentos foram desmantelados, quebrados, destruídos, desfigurados, e que, portanto, nós precisamos de alguém para restaurar todas as coisas. E no versículo 14, então, é apresentado a nós o início da promessa de que Deus haverá de corrigir tudo. No começo de tudo, para começar essa conversa, Deus disse para a serpente o seguinte: uma vez que você fez isso, maldita é você. Eu quero fazer só uma ressalva. Deus não vai dizer, maldita é você, mulher, maldita é você, homem, em nenhum momento. Mas Ele vai dizer, maldita é você, dentre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Isso aqui é muito interessante. É bem interessante. Deus amaldiçoa então a serpente. E nós cremos naquela lenda, né? Existe uma lenda por aí que nós cremos que a serpente tinha pernas, né? Tinha patas. Mas eu não acredito nisso, não. O texto não vai falar assim, olha, estou arrancando as suas pernas, então você vai rastejar. Até porque, meus irmãos, não se trata simplesmente do animal, ok? Se trata de algo superior. Se trata de um poder espiritual. Se trata de um anjo que um dia se rebelou contra Deus e que quer destruir tudo que Deus faz, que é totalmente antagônico e é inimigo de Deus. Se trata do diabo. Então Deus ele profere uma sentença e dizendo, você vai rastejar até o fim dos seus dias. E esse rastejar é o sinal da derrota. É um sinal para que Satanás e todos que seguem a voz de Satanás se lembrem de que eles já perderam. A vida de Satanás e a vida de todos quantos estão seguindo a voz dele são uma vida que se arrasta.
é uma vida destinada a comer pó em todo o tempo. Olha só o versículo aí, seguindo. E pó comerá todos os dias da sua vida, como um sinal evidente que a existência de Satanás e de todos quantos seguem ele será frustrado para sempre. Será algo completamente vazio e sem poder. É uma vida de desgosto, é uma vida odiosa, é uma vida sem graça. Deus profere uma maldição e uma sentença à serpente, ao dragão. Você comerá e rastejará para sempre. Então vem a promessa, versículo 15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E é interessante que aqui nós temos claramente Deus falando sobre Jesus Cristo. A maioria dos estudiosos e pastores e homens de Deus e mulheres de Deus que estudaram e se debruçam sobre esse texto vão dizer que esse aqui é o proto-evangelho, é o evangelho antes de se concretizar, é uma manifestação do que Deus haverá de fazer. E percebam, Deus disse que colocará então uma inimizade entre a mulher e a cobra, mas também não só entre eles, mas também entre a descendência da serpente e o descendente da mulher. É óbvio que não se trata do animal, meus irmãos. Não se trata aqui de cobras e pessoas. Existem muitos por aí que até criam cobras. Não acho muito legal, mas há quem goste. Que trata e coloca lá no cativeiro serpentes e colocam no pescoço e tal, aquela coisa. Tem gente que gosta. Não está falando desse tipo de convívio, porque essas pessoas até conseguem conviver com as serpentes. Mas ele está falando de algo diferente. Ele está falando que a raça humana, em outras palavras, se divide em dois grupos. Se dividem daqueles que ouvem e seguem a voz da serpente, que são os descendentes dela, em outras palavras, e os que obedecem à voz de Cristo. E é assim que acontece, meus irmãos. Deus, então, diz que da mulher sairá um descendente. Alguém que vai vencer, que vai ser o campeão de guerra, que representará a humanidade e devolverá à humanidade a sua dignidade. Versículo 15, mais uma vez, só para relembrar, porém inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ele está falando sobre Jesus, que veio destruir e desfazer as obras do inimigo, as obras do diabo, e ele expôs todos eles na cruz. Enquanto ele era mordido traiçoeiramente pela serpente e por todos os seus descendentes, Jesus esmagava a cabeça do inimigo. A palavra de Deus diz que Deus, no dia vindouro, colocará todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Jesus Cristo venceu o nosso inimigo. Jesus Cristo já venceu para devolver como representante não mais o Adão, mas Jesus Cristo, o homem perfeito, o homem que jamais pecou. Vejam, meus irmãos, o homem e a mulher conheciam já o bem. Eles já tinham conhecimento de todo o bem. Eles estavam próximos de Deus e, portanto, já sabiam o que era um bem. Mas eles queriam também provar do mal e nós, infelizmente, provamos o mal. Conhecemos o mal em nossa própria pele. A morte, a desavença, a inveja, a soberba, o ódio. Pois bem, tudo que veio com pecado veio em pacote completo. Mas a boa notícia é que nós somos cobertos, temos a nossa vergonha, a nossa culpa levada embora pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
O versículo 21 diz que o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Deus cobre a cada um de nós não com peles de animais, mas através do sacrifício do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele cobriu todos os nossos pecados. E ainda mais, o versículo 24 diz que depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Nós não podemos alcançar mais o paraíso por nós mesmos. Se você deseja alcançar o paraíso e entrar no Éden, encontrar aquele lugar que era perfeito, você tem que atravessar uma espada flamejante. Uma espada que vai, com certeza, destruir você. Ninguém pode atravessar de lá para cá, ou melhor, daqui para lá, sem ser, de alguma forma, atingido. Ninguém vai estar do outro lado vivo. Mas Jesus Cristo passou pela espada flamejante. Jesus Cristo atravessou esse caminho até o paraíso. Ele atravessou e provou a morte para abrir caminho para a gente. Para que a gente pudesse agora ter acesso livre ao paraíso novamente. Não mais o Éden, onde existia uma serpente para nos enganar, mas um lugar onde o dragão, a serpente e todos quantos seguiam, o falso profeta, as bestas, tudo foram jogadas no lago de fogo, conforme Apocalipse nos diz. Um lugar onde Deus habita novamente, uma cidade-jardim, aonde Ele preparou para cada um de nós um lugar para habitarmos com Ele. E a promessa de Deus é: eu vou cumprir. Eu já vim, né? No caso Ele veio em Cristo Jesus, eu vou vencer o inimigo, eu vou devolver a chave à humanidade. Jesus Cristo, homem, nos salvou. Jesus Cristo, o humano perfeito, nos devolveu aquilo que perdemos. Ele é perfeito. Ele é Deus, nós, pó. Ele é como Deus, nós não. Meus irmãos, nós precisamos reconhecer isso o quanto antes. Quero que você feche seus olhos agora. Você tem a oportunidade de, depois de ouvir essa mensagem, pensar na sua própria existência, pensar na sua própria vida, pensar em como Deus te trouxe até aqui. E se tem a oportunidade de tentar andar com Ele, de ver os seus relacionamentos mais uma vez, agora podendo andar no eixo, a sua relação com Ele principalmente. Deus tem um plano de ir buscar você. Jesus ama você. Ele foi atingido por uma espada e cortado ao meio para que você pudesse voltar a estar com Deus, a andar no jardim com Deus, a ouvir a voz dele tão carinhosa e convidativa. Deus está te chamando. Jesus está aqui. É uma oportunidade para você reconhecer que não há ninguém como Ele. Que a sua voz ou a voz de Satanás, do dragão, não são vozes dignas de confiança. Que no final lhe trarão morte e desavença com tudo que existe. Mas que a voz de Cristo, o verdadeiro pastor e bom pastor, lhe dá vida. A voz de vida que Ele tem te traz dignidade. É Ele que você precisa ouvir agora. Lembre-se, meus irmãos, existem apenas duas árvores, a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, que nós não podemos comer enquanto não somos encontrados em Cristo Jesus. Porque se comermos da árvore da vida sem Cristo Jesus, estamos condenados eternamente a não viver mais com Deus,
mas vivermos, infelizmente, ao lado do diabo para sempre, em tormento e em sofrimento. Jesus está te convidando. Se você quer entregar sua vida pela primeira vez, ou você quer restaurar a sua história com Jesus, eu convido você a fazer isso onde você está mesmo. Orando a Deus, pedindo para Deus entrar no seu coração e a escrever a sua história. A sua história não acabou. Ele está te dando a chance de retornar para Ele. Vamos orar então. Faça a sua oração onde você estiver. Reconheça a majestade, a glória de Deus. Reconheça que não há ninguém como Jesus Cristo. Que Deus sempre teve o interesse de restaurar essa relação. E a história da Bíblia é sobre Deus buscando estar conosco. Deus tentando restaurar a relação que nós quebramos. De Deus tentando fazer a gente entender que Ele nos quer bem, ainda que nós tenhamos virado as costas para Ele. Essa é a oportunidade de você ver a bondade dEle de novo, o rosto dEle sendo benevolente para com você. Ele não te condenou ao inferno. Ele tem um paraíso, Ele tem um jardim de comunhão para nós. Fale aonde você está. Deus, eu estou aqui, eu errei, mas eu desejo estar contigo, eu quero ter a sua presença, me perdoa. Me permita viver contigo e ser encontrado no Senhor. Por favor, eu quero ter a minha vida em Ti. Senhor, essas palavras é o meu desejo. E eu acredito, Deus, que é o desejo de muitos que nos escutam, muitos que escutam a gente pela internet, muitos que estão aqui. Eu peço em nome de Jesus, Pai, que o Senhor vá de encontro a esses corações. Restaura, Deus, esse relacionamento contigo. Restaura os relacionamentos quebrados que nós fizemos, Deus. O Senhor é bom demais. O Senhor é Deus, nós não somos. O Senhor é Rei, nós somos seus súditos. Pai, nós precisamos de Ti. Encontra-nos agora, Jesus. Restaura a nossa comunhão contigo. Restaura a nossa vida aos Teus pés, Jesus. O Senhor precisou se fazer como um de nós, para então dar um novo sentido à humanidade, a mostrar o curso que nós devemos andar. Queremos ouvir a voz de Jesus. A sua palavra é melhor, Deus. A sua palavra, ela é justa, ela é fiel. Te bendigo por tudo. Deus, recebe o coração que faz isso pela primeira vez. Recebe o coração que se sentia meio apático, meio distante, seguindo outra voz, mas que não deseja isso e quer voltar para Ti. Recebe também. Recebe todos os corações. Recebe o meu coração. Em nome de Jesus.